Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, no vídeo anterior nós paramos aqui, né? Operação do aparelho. Qual que é o propósito desse vídeo e desse item número 5? O propósito é que você entenda a dinâmica de funcionamento do equipamento. Então, no item 4, nós vimos a instrumentação no detalhe, né? O detector é igualzinho do VVIS, o tio não falou mais, porque senão a gente perde muito tempo. Monocromador a mesma coisa. Falamos do sistema de atomização e das lâmpadas, certo? Aí o tio comentou com vocês sobre o sistema de modulação. Eu falei, ó, isso aqui eu vou falar depois. Então, tá na hora de falar da modulação, vamos falar dela agora, certo? E aí, a ideia desse vídeo é falar do sistema de modulação e do sistema como um todo, tá? Eu quero que a partir desse vídeo você consiga entender a dinâmica de funcionamento do equipamento, ok? Toda essa sistemática, o conjunto, é preciso que você entenda, ok? Muito bem. Então vamos lá. Deixa o tio pensar no seguinte, né? O primeiro problema que nós temos aqui, antes de começar com o entendimento do sistema de modulação, é o seguinte: o equipamento de absorção atômica, ele tem como principal objetivo produzir chamas frias, de modo a fazer com que a substância atomizada, né, o meu analito de interesse atomizado, fique no estado fundamental, ou seja, apto a absorver energia, certo? Acontece, gente, que por mais que eu faça um estudo teórico a respeito, eu não tenho muito controle sobre isso. Essa técnica tem um problema. Qual que é o problema? Você tem ali centenas, né, de trilhares, de bilhares, né? Você tem um número incontável de átomos ali dentro, né, da minha amostra. Mesmo uma amostra muito diluída, certo? Você tem uma carambada de átomos. Muito bem. Então, por mais que eu faça um estudo teórico para saber qual que é a temperatura ideal para deixar os átomos do meu analito no estado fundamental, sempre, em todos os casos, eu vou ter átomos que vão se excitar, né? O processo é estatístico. Então, em chamas muito altas, eu vou ter prioritariamente esse fenômeno acontecendo e esse fenômeno acontecendo em muito menor proporção. Em chamas de temperaturas muito baixas, inverte. Eu vou ter muito mais esse tipo de átomo na frente da chama e muito menos esse. Mas esse também vai ocorrer. O problema desse tipo de fenômeno ocorrer é que ele vai atrapalhar no sinal. O detector vai pegar esse sinal junto e aí vai ler errado, né? O sinal de absorbância vai dar errado. Daqui a pouco vai ficar mais claro quando a gente for entender como é que funciona o modulador, tá? Mas o fato é que esse sinal vai se somar ao sinal da lâmpada que vem daqui de trás, certo? E aí vai dar uma leitura errada, ok? Então, o que acontece? Nós temos os dois fenômenos sempre acontecendo. Em chamas de temperatura baixa, eu tenho esse fenômeno prioritariamente acontecendo e esse em menor proporção. O Boltzmann fez um estudo teórico a respeito disso. Existem até essa tabelinha aqui, ó. Ela é fruto desse estudo teórico. Vamos entender ela
E vamos mostrar aqui a fórmula de Boltzmann bem rapidamente para você entender o fenômeno. Então vamos para a folhinha. Ali é uma fotografia de um livro, tá? Mas ficou muito ruim, então o tio vai fazer aqui na mão. Então, o Boltzmann, ele estabeleceu uma relação entre as populações no estado fundamental e no estado excitado, né? E conseguiu estabelecer essa relação por meio dessa equação aqui, ó. N1 dividido por N0 é igual a G1 sobre G0 vezes E menos delta E sobre K vezes T, certo? Gente, nós não estamos num curso de fisicoquímica, né? Nós não estamos num curso de espectroscopia dentro da fisicoquímica. Então, esses aspectos teóricos, se a gente for entrar nessa equação, deduzir, nós vamos voar. Então, o curso de análise instrumental é um curso predominantemente técnico, né? Em alguns momentos a gente tem que aprofundar a parte teórica, mas a parte teórica principalmente que da analítica. Não vale muito a pena a gente ficar trabalhando dentro da fisicoquímica, senão a gente perde o foco. Mas é bom a gente entender um pouquinho das coisas, né? Então, só para a gente entender, esse N1 ele é estado excitado, ó, excitado. O laranjinha que é o foco para a gente, tá? E esse N0 é o estado fundamental. Ó, número de átomos excitados, número de átomos no estado fundamental. O que eu quero num sistema de absorção atômica? Eu quero essa população muito pequena, para não me interferir no sinal, porque a excitação gera um sinal a mais, e eu quero essa população muito grande. É isso que eu quero dentro do meu absorção atômica, certo? Então, traduzindo, né, dá para a gente fazer o seguinte: a partir dessa fórmula de Boltzmann, você consegue calcular para cada elemento químico o seguinte, ó. Então, tá aqui, ó, dá para fazer uma brincadeirinha. Agora eu vou reproduzir o que está lá na tabela, no slide, tá? Vou reproduzir o que está no livro. Elemento. Ó, ali tem o elemento sódio, cálcio e zinco, mas vamos fazer só para o sódio. Tem aqui uma tabela de elemento. Comprimento de onda. Aqui a relação de N1 sobre N0, onde N1, de novo, N1 é excitado, estado excitado, e N0, estado fundamental, certo? E aí ele fez, né, o livro traz para a gente essa relação em duas temperaturas, em 2000 Kelvin. Ficou uma merda essa tabela, hein? Estou tentando imitar o que está lá, em 4000 kelvins, tá? Tudo isso daqui é fruto daquela fórmula que a gente viu anteriormente, que não importa para a gente, o que importa é essa relação de N1 e N0. A absorção atômica quer N0 em alta e N1 em baixa. É isso que importa pra gente. Então tá lá. Quando eu pego o elemento sódio, qual que é a raia principal de trabalho do sódio? Qual que é o comprimento de onda que vai me dar a maior sensibilidade do método? 589 nanômetros. Tá? Que é aquela raia laranjinha. Muito bem. Quando eu pego e bombardeio o sódio com 589 nanômetros, né?
qual que é a relação de N1 e N0 na chama de 2000 kelvins? A relação me dá um número de 9,86 vezes 10 elevado a menos 6. E para 4000 kelvins? 4,44 vezes 10 elevado a menos 3. É assim que está expresso no livro, né? Vamos interpretar esse dado e esse dado. É isso que é importante para a gente. Ó, o que ele está dizendo? O que significa esse dado? A 2000 Kelvin. Significa que a relação de N1 sobre N0, essa divisão, dá 9,86 vezes 10 elevado a menos 6. O que significa? O tio fez esse cálculo em casa, você pode fazer na sua casa também. Significa que para cada um átomo de N1, ou seja, para cada um átomo excitado, eu tenho 101.420 átomos no estado fundamental. Pode fazer essa continha, ó, na sua casa. 1 dividido por 101.420, vai dar esse valorzinho aqui. É isso que está me dizendo a tabela. Então, para cada 101.420 átomos no estado fundamental, eu tenho um átomo excitado, certo? Ou seja, eu tenho baixa interferência por excitação, mas eu ainda tenho, tá? Então, qual que é o significado desse outro número aqui, ó? 4,44 vezes 10 elevado a menos 3. Significa que a razão de N1 sobre N0 é igual a 4,44 vezes 10 elevado a menos 3. Significa que para cada um átomo excitado, eu tenho 225 no estado fundamental. Olha só, né? Então, a população no estado fundamental é muito menor do que a população no estado fundamental a 2000 kelvins. Claro, né? Eu estou trabalhando numa temperatura maior, então eu tenho um número muito maior de átomos excitados, proporcionalmente do que aqui. Então aqui eu vou ter uma maior interferência espectral. Os átomos excitados vão adicionar o seu sinal lá no meu equipamento. E aí eu vou ter problema na análise. Então, a 4000 kelvins eu tenho mais problemas do que a 2000 kelvins. Ok? Eu vou ter um problema maior no sinal. Muito bem. De qualquer maneira, em qualquer temperatura eu vou ter interferência de emissão, né? Porque o processo é estatístico. Eu estou jogando a minha amostra na chama, eu não tenho controle sobre a chama, né? Então, como é que eu faço para tirar esse sinal de emissão de átomos excitados? Como é que eu desconto isso? Vem aí o papel do modulador. Então, vamos ver, vamos entender como é que funciona o sistema de modulação? Olha lá, é muito bonitinho, muito engenhoso. Então, vamos pegar aqui, ó. O tio está pegando quase tudo como exemplo sódio, tá? Mas isso vale para todos os metais. Ó, vamos fazer análise de sódio a 589 nanômetros. Então tá aqui uma lâmpada de sódio. Olha lá, ó que bonitinho. Ó, o tio tá fazendo com corzinha, bem bonita. A lâmpada de sódio, ela emite só algumas radiações eletromagnéticas, né? Ó, só algumas. Vamos imaginar o monocromador aqui, ó, só por uma questão didática, né? Para deixar passar só essa, que é a radiação de 589. Ele fica lá atrás, né? Ó, ele fica lá atrás. No final das contas, não importa a interação dessas outras radiações com a matéria, o que importa é essa. Ele vai filtrar todas as outras e vai deixar passar só essa. Então vamos imaginar ele aqui, ó. Só imaginar. Então, por que só imaginar isso daqui, ó? Porque eu vou ignorar as outras radiações que serão filtradas posteriormente, eu vou imaginar só essa daqui saindo da lâmpada. Tudo bem? Só por uma questão didática. Na prática, essa filtração vai ocorrer lá na frente.
tá? Então, olha lá, radiação de 589 nanômetros, tá? Muito bem. Aqui eu vou deixar um espaço para desenhar o sistema de modulação, para você entender. Então, vou deixar um espacinho. E aqui eu vou desenhar uma chama, né? Ó, tá aqui uma chama, tá aqui o cabeçote do queimador e tá aqui a chama. Olha que lindo, o tio tá fazendo com corzinha aqui para você, hein? Aqui a chama, certo? E aí, obviamente, por uma questão didática, eu vou pensar em um número pequeno de partículas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partículas de sódio ali na chama, certo? Aqui tem um sistema monocromador. Ficou uma bosta esse desenho aqui, né? Que vai deixar filtrar só a radiação laranja, nós imaginamos ele para lá, e aqui o sistema de detector. Muito bem. Vamos lá. Então, como é que funciona o Paranauê? Ah, esqueci, né? Tem a modulação aqui que eu desenho em cima, não tem problema. Vamos imaginar que essa radiação que está chegando na chama tem intensidade 100, só números bonitinhos, certo? E vamos pensar num sistema ideal, né? Num sistema onde eu tenho o sinal correto, sem emissão. Então vamos imaginar que eu não tenho nenhuma partícula emitindo. Vamos pensar no sinal correto, certo? Muito bem. Quando essa radiação de intensidade 100 chega na chama, ela atravessa o caminho óptico, né? E aí as partículas absorvem parte dessa radiação, né? E aí nós temos aqui uma radiação saindo daqui muito mais fraquinha, com intensidade 20, certo? Lembrando que aqui também tem lei de Beer por trás dessa chaminha aqui. A absorbância igual a E, absortividade molar, vezes B, que é o caminho óptico, vezes C, tá? Mas tudo bem. Intensidade 100 chegando, intensidade 20 saindo. O detector, que é o olho do equipamento, ele percebe. Chama desligada, está chegando intensidade 100. Chama ligada, está chegando intensidade 20. Ele percebe a diferença do sinal, certo? Vamos fazer o cálculo para esse sinal perfeito, para esse sinal correto, sem pensar em emissão? Olha lá, sinal correto. Ó, tudo de laranjinha. Vamos fazer o cálculo? Ó, eu vou fazer de cabeça, vocês já estão carecas de saber disso. Qual que é a porcentagem de transmitância? Vamos pensar em transmitância percentual. Não vou fazer o cálculo. Quem está com dúvida nisso daqui, volta lá atrás, certo? Porque não é para estar com dúvida agora. Transmitância percentual é 20%. Claro, 20% da radiação que está chegando, está saindo, está passando. A transmitância é a medição do que está passando. Vamos calcular a transmitância sem ser a percentual? A transmitância 0,2. Agora, a absorbância é o menos log da transmitância. A absorbância, portanto, é menos log de 0,2, que dá 0,7. Gente, esse aqui é o sinal correto, sem interferência espectral, sem pensar em emissão. Ó, sinal correto. É esse sinal que o equipamento tem que me dar para esse número de partículas, para esse número de concentração. E aí depois a técnica eu correlaciono o sinal de absorbância em função da concentração, certo? Então esse sinal é o sinal que eu espero do equipamento para esse número de partículas, para essa concentração. Tá, agora nós vamos pensar na interferência. Eu não tenho controle sobre a chama.
né? Não tem como eu falar, olha, você pode se excitar ou não para o átomo. Então, claro que parte desses átomos irão se excitar. Então, nós vamos fazer aqui um exemplinho, né? Ó, vamos pensar, e aí eu não vou fazer nenhum raciocínio proporcional, nada disso. Vamos pensar agora no sinal errado. O sinal errado o tio vai fazer de vermelho, tá? Então, parte dessas partículas vão emitir. Então, eu vou pegar uma partícula aqui, vou pintar de vermelho e vou pensar nela emitindo radiação. Ó, vou botar até a flechinha aqui para mostrar a emissão, tá? Aí vamos imaginar que a intensidade dessa emissão seja 10. Então, vamos fazer o cálculo da absorvância agora com o sinal errado. Sinal errado, que acaba sendo o sinal que o equipamento efetivamente lê. Ele não vai ler o sinal perfeito, ele vai ler o sinal real, que é a absorvância mais a transmitância, né? O sinal que está sendo absorvido, né? Somado ao sinal que está sendo emitido por parte das partículas. Então, como é que vai ficar a porcentagem de transmitância? Eu vou fazer de cabeça também. A porcentagem de transmitância está chegando 100, o detector, que é o olho, sabe que está chegando 100, mas ele está medindo que está saindo 30. Então, 30 sobre 100, 30%. Ó, bem diferente do sinal correto, certo? Então, a transmitância é 0,30. A absorvância é o menos log da transmitância, que é 0,30. A absorvância dá 0,52. Ó, bem diferente do sinal que deveria estar saindo, certo? Olha lá. Esse aqui é o sinal real, equivocado. Como é que eu faço para descontar esse sinal? Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema no meu equipamento de absorção atômica? Eu coloco aqui na frente da chama um sistema de modulação. Vamos desenhar então o sistema de modulação. O que é esse sistema? É um disquinho. Que tem duas faces vazadas e duas preenchidas. E ele fica girando, né? Então, quando a face preenchida está aqui, ó, na frente, ele não deixa essa intensidade de 100 passar, ele tampa. Quando ele tampa, o que o meu olho enxerga? Ele só enxerga o sinal que está sendo emitido. Ele enxerga o sinal de 10, ó, o detector, ele só enxerga a emissão. Ó, emissão. Qual que é a emissão? Emissão 10. Certo? Muito bem. Aí, quando o disquinho gira mais um pouco e fica com a parte vazada na frente da lâmpada, ele deixa passar o 100. Né? E aí, quando ele deixa passar o 100, 80 desses 100 de intensidade é absorvido e 20 efetivamente passa. O que o detector enxerga do outro lado? Ele enxerga 20 mais 10. Portanto, ele vai enxergar 30. Certo? Que é o sinal errado. Né? Então, ele vai enxergar 30. Qual que é o sinal correto, gente? O sinal correto não é 20. Então, o que o equipamento faz? Ele pega o 30, que é o sinal somado, ó, que é o sinal equivocado, que veio para cá, ó, sinal errado. Ele pega o 30 e desconta dele o sinal de emissão.
né? Porque ele enxerga, ora só, ó, quando o disquinho tampa essa radiação, não chega a 100 e não sai 20. Então ele só enxerga primeiro o que está atrapalhando no sinal e depois enxerga o sinal correto, mais o sinal errado. O sinal correto mais o sinal errado, o sinal que está atrapalhando, né? Gerando o sinal de 30. Então, aí ele desconta 30 menos 10 e acha, ó, o tio tá fazendo com corzinha bonitinho para você enxergar, hein? Ele acha o sinal de 20%. E aí, então, o modulador serve para descontar esse sinal errado. E aí ele vem e faz esse cálculo. Então, os equipamentos de absorção atômica precisam do sistema de modulação, que é super simples, para descontar a emissão. Por isso que nem vale a pena a gente entrar na parte teórica do Boltzmann, né? Ele tratou teoricamente essa relação entre as populações no estado fundamental e no estado excitado, né? Dá para a gente calcular essas relações em várias temperaturas para comprimentos de ondas diferentes e para diferentes elementos, mas o que na prática o sistema de modulação corrige, né? Tudo bem, gente? Ficou claro a dinâmica do equipamento? Então, olha só que legal, tem uma lâmpada que emite raios muito específicos para o meu analito de interesse. Então, é legal aqui, ó, o nosso absorção atômica, que se eu tenho uma amostrinha aqui, né? Se eu tenho uma amostrinha que vai ser sugado por um caninho até o sistema de queima, se essa amostra está super contaminada com prata, chumbo e outros elementos, esses elementos muito provavelmente não vão interferir na minha análise. Por quê? Porque aqui eu tenho um tipo de lâmpada que emite uma radiação muito particular, que é a impressão digital do meu elemento químico que eu quero analisar, e que essa radiação vai ser absorvida justamente pelo meu elemento químico de interesse, que está aqui, né? Então é muito legal isso que está sendo explicado. Mas vamos lá ver o sistema de modulação como é que ele funciona na prática, né? Eita, vamos lá. Ixi, eu já estou virando abóbora, hein? Vai dando 30 minutos, você vê, 30 minutos não dá para nada, né? Então tá lá, ó. Olha lá como é que funciona a modulação. Então tá aqui a minha amostra, ó. Tem aqui o dreno, né? Vai ser jogado, ó, aqui, ó, o cabeçote de queima, né? Aqui, ó. Essa amostra vai entrar no nebulizador, vai fazer, vai nebulizar. Essa nuvenzinha vai entrar na chama, né? Tá aqui a lâmpada, fonte de radiação, que vai emitir só a radiação do meu analito de interesse, né? Olha lá, ó. Isso aqui, essa radiação vai passar pelo monocromador até o detector, que vai me gerar um sinal, ó. E aí, o átomo excitado pela chama emite o mesmo comprimento de onda, resultando em uma absorvância menor. Olha lá, ó. Então, ó como é que funciona o sistema de modulação. Ele me dá um sinal maior e um menor, e desconta um do outro, olha lá. Tá vendo? Legal, né? Bacana. Olha lá. Então você faz um sinal menos o outro. O sinal somado né, o 20 mais 10 menos o sinal só de emissão, que é 10. Né? Então 30 menos 10, 20, que é o sinal real. Tudo bem? Aqui ele fez com números um pouco mais complicadinhos. Gente, eu vou parando por aqui, porque eu estou virando abóbora. No próximo vídeo, continuamos desse slide, tá bom? Beijo, beijo, até.